Shan, na sua vida passada, chegou muito perto de se tornar imortal, mas acabou falhando. Agora, renascido, ele estava novamente em busca desse objetivo, subindo cada vez mais alto, escondido entre nuvens densas. Depois de muitos anos de esforço, ele finalmente conseguiu chegar onde parecia impossível. Bem na sua frente, estavam os portões da imortalidade. Eram eles que poderiam, enfim, transformar seu corpo e conceder habilidades além da compreensão humana. Porque, no momento em que alguém atravessa esses portões, deixa de ser um simples mortal e começa a se desenvolver num nível muito mais elevado. Mas, de repente, Shan percebeu algo estranho. Era como se aquele portal não quisesse deixá-lo passar, como se tentasse impedir que ele alcançasse a imortalidade. A preocupação tomou conta dele, e ele tentou de tudo, apelando ao majestoso portal para que se abrisse. Só que os movimentos dele eram limitados, e sua força, naquele momento, não era suficiente para romper aquela barreira. No meio desse impulso, uma energia esquisita percorreu seu corpo. Foi como se uma voz chamasse seu nome em alto e bom som, junto com palavras sobre artes marciais que ecoaram em sua mente. Ele então levantou a cabeça e se deu conta de que estava cercado por espadas celestiais. Eram lâminas afiadas, flamejantes, carregadas de uma energia destrutiva. E Shan sabia muito bem que aquilo era um péssimo sinal. Não deu nem tempo de reagir. Em poucos segundos, o portal simplesmente explodiu em 1000 pedaços, se desfazendo completamente diante dos seus olhos. Foi nesse instante que o cultivador acordou, saindo daquele estado de meditação profunda, sem entender por que ainda não conseguia superar aquela última barreira. E então, uma voz vinda do abismo se fez ouvir. Ela explicou que, mesmo que um homem tivesse o poder de um imperador imortal, ao olhar para sua alma, ainda era possível perceber que no fundo do seu coração havia uma pressão, um peso, vindo de sua vida passada. A voz deixou claro, para alcançar o reino da imortalidade, ele precisava se livrar de tudo que ainda fosse mortal nele. Qualquer coisa que o prendesse, que o limitasse, teria que ser superada. E antes de sumir, a voz completou dizendo que os portões da imortalidade não se abrem para quem ainda carrega esses fardos. E que ele deveria tentar de novo, mas só quando corrigisse todos os erros. E, depois daquela tentativa fracassada de alcançar a imortalidade, o próprio céu lançou no chão como se fosse um raio atravessando os céus. Quando acordou, Shan estava deitado no território de uma escola. Meio tonto, se levantou e logo percebeu que alguns estavam se aproveitando da situação. Sem conseguir se defender direito, acabou apanhando feio, levando vários golpes pesados, derramando sangue e sentindo uma dor enorme, que parecia não ter fim. Pouco depois, uma garota correu até ele, desesperada, e perguntou se ele estava bem, se estava se sentindo normal. Mas, enquanto ela demonstrava preocupação, alguns caras começaram a rir dela, tirando sarro. Diziam que ela precisava abrir os olhos e enxergar quem era aquele cara de verdade. Aquelas pessoas debochavam, afirmando que Shan era fraco demais, que não valia nem o esforço de se aproximar dele. Para eles, seu corpo era frágil, quase inútil, e não fazia sentido ela se preocupar tanto. Tinham tanta certeza de que eram melhores que nem se davam ao trabalho de disfarçar o desprezo. Foi então que Yao, olhando firme pro tal rei do grupo, respondeu com todas as palavras que, para ela, Shan valia muito mais. Que, em vários sentidos, ele era muito melhor do que qualquer um deles. Enquanto isso, o grupo de homens só observava, sem nem saber o que retrucar. Autossuficiente como sempre, aquele sujeito não concordava nem um pouco com o que a garota tinha dito, mas também não estava disposto a mudar sua opinião. De repente, Yui percebeu que Shan começou a mexer a cabeça, dando sinais de que estava recobrando a consciência. Sem pensar duas vezes, ela correu até ele para ajudá-la a se levantar, mas a situação não estava nada fácil. O rapaz estava tão debilitado que até para aceitar seus próprios sentimentos naquele momento foi difícil. Levou um tempo até ele, conscientemente, conseguir perceber tudo o que estava à sua volta e entender onde exatamente estava. Foi então que Shan percebeu que, depois de ter sido rejeitado pelo portal, ele havia sido enviado de volta, direto pro céu, junto dos alunos daquele lugar. Quando seus olhos encontraram Yui, ele simplesmente não conseguia acreditar no que estava vendo. Fazia tanto tempo que não via aquela garota que, por um momento, até tinha esquecido como ela era. Sem pensar duas vezes, após essa longa separação, Shan puxou Yui para perto, apertando ela em seus braços fortes, como se não quisesse mais soltá-la nunca mais. A garota, claro, ficou totalmente sem entender o que estava acontecendo e por que, de uma hora para outra, Shan tinha mudado tanto. Afinal, não fazia sentido para ela aquele comportamento tão inesperado. Enquanto os dois estavam abraçados, Taian, que observava tudo, começou a ferver de raiva. Seu inimigo, que mal conseguia ficar em pé há pouco tempo,
agora estava não só de pé, como também abraçando a garota por quem ele era apaixonado. Aquela cena parecia surreal para os outros caras que estavam por perto, que não conseguiam entender quando é que aquele sujeito ficou tão ousado assim, a ponto de desafiar gente tão respeitada daquele lugar. Mesmo meio cambaleante, Chan se manteve firme. Olhou várias vezes para Yui, como se precisasse confirmar se ela era real, e até perguntou, mais de uma vez, se ela realmente estava ali ou se tudo não passava de um delírio da sua cabeça. Logo depois, encostou a cabeça no ombro dela e, com um tom calmo, cheio de sinceridade, confessou que estava muito feliz por vê-la de novo, mas, ao mesmo tempo, muito triste por tudo que ela também tinha passado. Enquanto isso, Sam começou a gritar ainda mais alto, completamente irritado, se preparando para a batalha que estava prestes a acontecer com aquele oponente que, na visão dele, era fraco demais. Ele mandou Chan se afastar de Yui, deixando claro que não aceitaria aquela cena. E, para piorar, ficou ainda mais surpreso ao ver Lee, que não parava de provocar e tirar sarro da situação. Mesmo assim, Chan sabia que, para alcançar a imortalidade, aquela vida teria que ser diferente. E, por mais que tudo indicasse o contrário, era hora de começar a mudar. Tomando coragem, Chan deixou bem claro que se aquele homem não recuasse logo, a coisa ia ficar feia para ele. Por um instante, parecia até que todo mundo ali achava que Chan estava só blefando, que ele estava agindo assim por impulso. Afinal, até pouco tempo atrás, ele era aquele cara que fugia de qualquer ameaça, por menor que fosse, e agora estava ali, encarando, falando em tom de ameaça. O papo entre os caras começou a esquentar, questionando se aquilo tudo não passava de uma encenação de Chan, que, até outro dia, vivia correndo de problemas. Foi aí que Tang, meio sem jeito, se aproximou de Yui e até colocou um tijolo no chão, numa tentativa de se livrar de qualquer culpa pelo que estava rolando. Dava para perceber que ele não queria que a responsabilidade caísse sobre ele, e Chan fez questão de deixar isso bem claro. Tang então apertou o passo, deixando claro que não pretendia deixar Chan escapar dessa vez, mesmo com as palavras de Yui tentando acalmar a situação. A garota, percebendo a tensão, ficou atrás de Sam, e tentou explicar que estavam num campus, que aquilo podia gerar consequências sérias para todos. Só que, de repente, Chan se virou, segurou o rosto da garota com cuidado e, olhando nos olhos dela, pediu que ela não se preocupasse. Disse que, a partir dali, era a vez dele de protegê-los, e que faria isso, não importava o tipo de obstáculo que aparecesse no caminho. Yui, surpresa, simplesmente não conseguia acreditar no quanto Chan tinha mudado. Aquela nova postura, aquela coragem que ele demonstrava, realmente parecia outro homem. Agora ele finalmente podia se defender, mas suas palavras não agradaram nem um pouco o rei, que correu até seus aliados, afirmando que iria acabar com aquele moleque imediatamente. Assim que ouviram, os caras partiram para cima de Chan, que já estava de pé, esperando exatamente por isso. No instante em que um deles tentou acertar sua cabeça, Chan desviou com facilidade, vendo uma ótima oportunidade para reagir. Sem perder tempo, acertou um soco seco no estômago do agressor, bem no ponto fraco. Os outros vilões vieram logo em seguida, tentando acertá-lo com socos, mas não faziam ideia do que os esperava. Agora Chan já conseguia revidar bem, e nenhum deles estava preparado, já que sempre acharam que ele era fraco. Um por um foi caindo, até que o último também acabou ferido. Foi aí que Xian percebeu que a próxima vez seria dele e começou a se desesperar. Mas Chan, ainda mais irritado com tudo, estava pronto para continuar. Li, provocando, disse que ele era tão fraco que nem conseguia lidar com os aleijados. Isso acabou dando coragem para Xian, que, confiando no próprio golpe especial, correu na direção de Chan, segurando um tijolo, mirando direto nas costas dele. Era um golpe que poderia até ser fatal. O que ele não imaginava é que, mesmo assim, Chan tinha se tornado rápido e flexível o suficiente para reagir. E foi exatamente o que aconteceu. Chan agarrou o pescoço dele, apertando até quase cortar o ar, segurando firme por alguns segundos. Era o momento de mostrar toda a força que ficou escondida por tanto tempo, enquanto era visto como mais fraco e humilhado. Sem soltar, puxou a camisa de Lee, levantou ele no ar e jogou com tanta força no chão que até rachou o asfalto. Quem estava pelo campus ouviu o estrondo vindo da cerca da universidade e logo olhou na direção. Sem forças para se levantar, Xian ficou ali, caído. Mas Chan não parou. Para humilhar ainda mais, colocou o pé, com o sapato todo sujo, na cabeça dele e pressionou com força. Então, com calma, tirou os óculos, limpou e se virou para Lee, deixando bem claro, Yao era seu amigo e ele não esquecesse disso. E que, a partir de hoje, qualquer um que estivesse sob influência ou liderança de Tsan ficasse bem longe dele e de Yao. E, se essa regra fosse quebrada, as consequências não seriam nada boas.
Todos ali sentiam uma dor tão intensa que nem imaginavam ser possível. Mesmo assim, Lee não queria desistir e, irritado, ordenou que Shan tirasse imediatamente o pé do rosto dele, avisando que, se não fizesse, as coisas ficariam bem piores. Tentou lembrar Shan de que todos estavam olhando, querendo que ele se tocasse da situação. Mas Shan sabia muito bem que, até pouco tempo atrás, ele era só um fracasso que nem conseguia proteger quem amava. Tudo isso começou no dia em que ele, mesmo sendo só um garoto, se meteu numa briga e derramou sangue pela primeira vez. Naquele dia, viu Io sendo agredida e, sem pensar duas vezes, correu para defendê-la. O que ele não sabia era que o cara que enfrentava era simplesmente o filho mais rico daquela geração, Sanian. Depois disso, a garota passou a negar que tinha sido espancada e, para piorar, começou a se aproximar de Sanian, como se fossem amigos. Mas não ficou só nisso. Na busca por vingança, eles chegaram ao ponto de ir até o pai de Shan, que, sem piedade, tentou matar o próprio filho na frente dele. E sim, ele conseguiu. Isso deixou uma marca profunda no garoto, que sempre confiou nos seus amigos, mas nunca foi tratado como um. Sempre foi chamado de lixo, como se não valesse nada. Como viver assim? Nem sair na rua ele conseguia mais. Depois daquele trauma, sua vida virou de cabeça para baixo. Shan se tornou um covarde, que tremia de medo a qualquer barulho estranho. Mas, mesmo com tudo isso, Io nunca deixou de acreditar nele. Esteve sempre ao lado dele, firme, dando apoio, bons conselhos e nunca jogando palavras de ódio. Juntos, decidiram entrar na Universidade Dan, mesmo sabendo que a vida não seria fácil. Mas, quando Shan estava com ela, tudo parecia, aos poucos, ir ficando melhor. E foi pensando nisso que ele se agarrou ao último fio de esperança que restava na sua vida. Tudo parecia começar a se ajeitar. Afinal, Io nunca fez nada de errado, nunca machucou ninguém, sempre tentou ajudar quem podia. Só que quem imaginaria que sua melhor amiga trairia? Na luta para não deixar tocarem no seu corpo, Io, completamente desesperada, preferiu se jogar do prédio, tirando a própria vida para proteger sua dignidade. Depois dessa tragédia, Shan simplesmente fechou os olhos e os ouvidos pro mundo. Se isolou de tudo e de todos. E, naquele momento, a dor que sentia era muito pior do que qualquer coisa que já havia passado. Nem mesmo o que aconteceu com seu pai doeu tanto quanto perder alguém tão importante para ele. Shan segurou as lágrimas. Parecia que, mesmo que elas caíssem, afundariam tão fundo no chão que nunca mais voltariam. Foram anos de dor e desespero, até que, por acaso, um jovem acabou pisando numa antiga matriz de teletransporte. E, a partir disso, ele foi levado para um mundo especial, onde, para alguém comum, o cultivo parecia algo impossível. Mas, será que era sorte ou destino? Nessa nova jornada, Shan encontrou um livro que guardava técnicas de artes marciais cada vez mais poderosas, herdadas de 10.000 raças antigas. Ali, ele finalmente encontrou o poder que tanto buscava para se vingar. E jurou para si mesmo que só pararia quando se tornasse um imperador imortal. Só depois de superar todos os desafios, voltaria para o seu mundo para acertar as contas. Só que, mesmo achando que estava forte o bastante para atravessar aquele portal, falhou, porque ainda era fraco demais. Quem imaginaria que Shan acabaria voltando justamente para sua antiga universidade, em Dunshan, bem no meio dos erros do passado? Agora, nesse lugar, precisava se reorganizar e entender tudo. Enquanto isso, Io tentava puxar assunto com ele. Percebeu que algo nele estava diferente e perguntou o que tinha acontecido, querendo entender por que ele parecia uma outra pessoa. Shan deu um leve sorriso e respondeu que, não importa o quanto ele mudasse, o que realmente importa é que, no fundo, ele sempre seria ele mesmo. E que ela sabia disso. Logo, a senhorita Shou Ai se aproximou, cruzou os braços e reclamou, dizendo que, depois de ouvir tanto barulho, esperava encontrar algo interessante. Mas, no fim, deu de cara só com aquele laser Sangu. Na hora, Shan pediu desculpas pelo clima meio pesado. Io também tentou aliviar e pediu para Shou não se estressar tanto. Mesmo assim, a mulher aconselhou Io a não perder tempo com ele. Nisso, o mestre Seng apareceu, convidando as meninas para uma festa que aconteceria em breve e que precisavam se preparar. Quando ouviu falar da festa, Shan congelou. Na mesma hora lembrou que era justamente naquele dia que, no passado, ele tinha perdido Io pela primeira vez. Sem pensar muito, se virou para ela, preocupado. Mas, antes que dissesse qualquer coisa, Io já disparou, dizendo que também achava melhor nem ir nessa festa. De repente, Shan sentiu uma energia roxa se formar na manga de sua roupa, surgindo do nada. Mas sabia que aquilo só estava acontecendo porque ele não era mais aquele garoto frágil de antes. Com isso, olhou para Io,
respirou fundo e disse que ela podia sim ir, se quisesse relaxar. Afinal, agora tudo estava diferente. Foi assim que eles decidiram ir até lá, buscando uma maneira de fazer novos amigos. Só que Yao comentou que Chan deveria voltar pro abrigo e descansar bastante depois de tudo. Mas, na real, o cultivador sabia que não tinha como viver daquele jeito de novo. Então começou a pensar num plano para mudar isso. O caminho do Imperador Imortal, um dos métodos mais poderosos de crescimento que existem. Shan agora estava influenciado por essa técnica, junto com a energia púrpura, uma fonte rara vinda diretamente do caos, um tesouro lendário que todo mundo deseja. Tudo começou quando ele, por acaso, enxergou isso depois de se ferir num desastre celestial. Jamais imaginou que encontraria algo tão valioso naquele lugar e naquele momento. Ao desenvolver o caminho do Imperador Imortal e dominar a energia púrpura, ele poderia criar o corpo do rei. E, assim que completasse isso, nem mesmo os desastres celestiais seriam um problema. Porém, Shan ainda estava só no primeiro nível. A energia espiritual da Terra era muito fraca, e passar desse nível seria um baita desafio. Enquanto pensava nisso, ele notou algo estranho perto da floresta onde costumava caminhar sozinho. Um brilho vermelho apareceu no horizonte. Sua força aparecia nas ondas de energia espiritual, como uma tempestade. Na hora, Shan percebeu que precisava entender o que estava causando aquilo. A primeira coisa que passou pela cabeça foi que aquilo podia estar ligado a alguma arte marcial antiga. E, de fato, era bem naquele lugar, na origem daquele brilho, que alguém tentava dominar uma dessas técnicas. Um velho tentava de tudo para obter uma energia extremamente rara, leve e poderosa, mas não estava conseguindo. Isso só deixou ele mais frustrado e furioso. Os subordinados até tentaram acalmar, mas só pioraram as coisas, porque o velho se irritava ainda mais ao perceber que os mais novos nem sequer entendiam a gravidade da situação. Tamanha era sua raiva que seus olhos ficaram tão vermelhos quanto o brilho que se espalhava por toda a floresta. De repente, o velho começou a falar sem parar sobre energia espiritual, repetindo as mesmas coisas em círculo. Até que, com um olhar assustador, declarou em tom sério: só existe um jeito. Ele precisava de muito mais energia espiritual. Isso deixou todos ali completamente apavorados, porque entenderam que algo terrível estava prestes a acontecer. O velho entrou no regime de Bir, por isso agora era chamado de Senhor W. Mas, de forma inesperada, quem apareceu não foi ele, e sim um jovem chamado Sang, que ninguém ali conhecia. Por isso, os guardas já se prepararam para protegê-lo. Sang então explicou que tinha ido até o velho, que estava usando um método de crescimento errado. Se continuasse assim, ele poderia acabar paralisado e, pior, sua vida começaria a se esvair rapidamente, até abandonar o corpo por completo. Nesse instante, o velho sentiu uma enorme quantidade de energia espiritual muito perto dele. Seus olhos ficaram demoníacos, e ele gritou que hoje tomaria toda a energia espiritual desses intrusos para saciar sua sede. De repente, partiu com os punhos direto para cima de Sang, que não esperava essa reação depois de tentar ajudar. Mas, assim que o velho entrou na área de energia de Shan, foi como se uma barreira invisível o impedisse. Ele não conseguiu nem encostar no garoto. Por um instante, o velho ficou confuso, sem entender por que não conseguiu o que queria. Foi aí que Sang abriu um sorriso e avisou que não estava ali só para conversar, mas também para ajudar. E que, querendo ou não, ele teria que aceitar. Apesar da diferença de idade, Sang tinha muito mais experiência e recursos. Bastaram alguns movimentos para derrubar o velho, que agora estava completamente nas mãos do garoto, sem conseguir reagir contra as técnicas especiais que Sang aprendeu em outro mundo. Ao tocá-lo de novo, Sang confirmou sua suspeita. O método que o velho usava se baseava só na respiração, um método básico. Quando se chega a um certo nível de cultivo, isso não é mais suficiente, e essa energia começa a se acumular de forma errada dentro do corpo, deixando a pessoa à beira da loucura. Os guardas, que sempre estavam ao lado do velho, não faziam ideia do que Sang estava falando. E, mesmo assim, tentaram ignorar. Só que eram guardas comuns, e eles nunca conseguiriam vencer alguém como Sang. E foi exatamente isso que ele mostrou para eles. Eles não tinham escolha. Deveriam se ajoelhar, mas o velho ordenou que ficassem quietos e não interferissem. Um dos guardas, que tentou reagir, foi jogado longe por Sang com um único golpe, sem nenhum esforço. Agora, mesmo querendo proteger seu mestre, ele se curvou, rendido, aceitando a liderança do jovem. O velho se virou para seus subordinados e mandou que obedecessem a Sang, sem discutir. O guarda, ainda desconfiado, tentou argumentar, mas não teve opção a não ser aceitar. Foi difícil para Gana engolir aquilo, mas a ordem estava dada. Logo depois, o velho, com esforço, se apoiou no chão e tentou se levantar,
ainda meio cambaleante, mas sem cair. Olhou para Sang com um sorriso desconcertado, dizendo que nunca imaginou passar por isso durante um simples treinamento. Ele agradeceu pela ajuda, mas, para Sang, aquilo não foi nada. Achava que esse encontro era coisa do destino. Porém, enquanto ajudava, percebeu algo sério. O velho carregava ferimentos internos antigos, resultado dos riscos do caminho do cultivo. O velho, teimoso, não queria aceitar que, se continuasse daquele jeito, poderia morrer antes mesmo de alcançar seu próximo avanço. Mesmo assim, seus olhos mostravam uma vontade inabalável, como se dissesse que jamais desistiria. Naquele instante, os subordinados perceberam que precisariam abandonar alguns sonhos e rever seus próprios caminhos. Gana, inconformado, mal acreditava que aquele estranho conseguiu detectar um problema tão sério só de olhar. Foi então que Xiao, desanimado, revelou que pensava até em abandonar o cultivo. Sang, direto, perguntou se ele conhecia algum método para curar aquele tipo de dano. Após pensar, respondeu que, quando o caminho não serve mais para os mais velhos, o único jeito é mudar o método completamente. Agora, cabia ao velho contar tudo sobre seus hábitos e técnicas, e Sang ajustaria isso de forma personalizada. Mas, claro, só se o velho aceitasse. E, para ele, ainda parecia inacreditável que um jovem pudesse realmente fazer isso. O velho achava impossível mudar seu caminho de cultivo. Aquela técnica era passada de geração em geração, e abandonar isso parecia absurdo. Percebendo sua hesitação, Sang perguntou diretamente se ele tinha alguma dúvida sobre suas palavras. Na verdade, o velho carregava segredos e problemas há muito tempo, e precisava refletir sobre isso. Mas, no fundo, sabia que sua família precisava de ajuda, e talvez aquele jovem tivesse aparecido em sua vida por um motivo. Sem perder tempo, decidiu confiar e entregou a Sang seu livro de cultivo. Sang pegou o livro, analisou rapidamente e logo percebeu os problemas que já suspeitava desde que curou o velho. Guardou o livro, garantindo que cuidaria daquilo. A essência da técnica estava clara para ele, e fazer melhorias não seria tão difícil. Antes de partir, prometeu que, assim que resolvesse tudo, entregaria pessoalmente uma técnica reformulada ao velho. O velho, agora esperançoso, aguardaria notícias do jovem mestre. Gana, ainda desconfiado, questionou se era mesmo certo confiar tanto assim em um estranho, revelando segredos que sua família protegeu por gerações. Xia, porém, respondeu com firmeza: para alguém do nível de Shan, esse livro não passa de um álbum de fotos. Naquele instante, Gana entendeu que o jovem não era só um artista marcial qualquer, mas um cultivador de alto nível. Decidido, anotou tudo e planejava escrever pessoalmente para Shan, confirmando depois se o livro de artes marciais havia sido alterado. Enquanto isso, outra situação acontecia. Shou levou Yao diretamente para uma festa, sem nem convidar oficialmente. Curiosa, perguntou por que ela trouxe a garota às pressas. Shan, ouvindo a conversa, respondeu com naturalidade: Yao está comigo. É claro que ela vai à festa. Além disso, o organizador havia convidado vários rapazes. Shu, surpresa, não entendeu como Yao ainda estava com um cara que todo mundo odiava e desprezava. Sem rodeios, virou-se para a amiga e perguntou: você ainda confia nele? A decisão era dela. Enquanto isso, Shan resolveu o problema com seus subordinados mais velhos, marcando de encontrá-los em um centro de entretenimento que tinha 388 quartos esperando por eles. Para deixar Shuai mais tranquila, o jovem cultivador disse que tinha preparado um presente especial, um que ela ia gostar bastante. A menina ficou interessada nessa história de presente especial, mas continuou provocando o menino, questionando se ele teria dinheiro suficiente para pagar. Ele então sorriu e pediu para ela não se preocupar com isso. Melhor era ela conferir tudo com os próprios olhos. Em breve, ela ia ver. Quando o carro com os convidados chegou ao grande centro de entretenimento, já estava rolando uma festa dos estudantes mais ricos da universidade. Seng já estava lá, esperando no prédio, e perguntou para o segurança se tudo estava preparado conforme ele tinha mandado. O segurança respondeu que sim, estava tudo pronto, sem nenhum problema. Foi então que ela saiu do carro, que aos poucos ia agradando a todos os convidados que ela trouxe. Quem observava aquilo percebeu que a noite prometia ser divertida, então era hora de seguir o plano direitinho. Um dos convidados virou-se para a principal convidada, Yu. Ele tinha ouvido falar dela quando estava na Universidade Danshan e não esperava encontrá-la ali naquela noite. Ele se aproximou do carro, virou para a garota e quis oferecer uma carona até o quarto. Mas Shan já sabia de tudo antes mesmo disso acontecer. Ele olhou para o rapaz e riu, achando ridículo o jeito como ele tentava se passar por um cavalheiro. O jovem se afastou, mas não desistiu e logo voltou ao carro para responder. Enquanto isso,
Zheng Xiao ficou sem entender como aquilo tinha acontecido. Em vez de segurar a mão de uma jovem, ele acabou segurando a mão de um cara que todo mundo sempre tentou ferrar. Shan saiu do carro e disse que não precisava se preocupar, que ele e a namorada podiam encontrar um quarto sozinhos. Além disso, ele quis conhecer oficialmente o dono do clube e perguntou se o jovem Sr. Xiao ia se importar se outra pessoa se juntasse ao grupo. O homem respondeu que não tinha problema nenhum, mas achava que a Yui não estava interessada nele, afinal, ela tinha trazido outro homem junto. Ele fazia parte do grupo e ainda era o namorado da garota mais bonita. Enquanto isso, Sang ficou agradecido por esse amor e voltou para a namorada, já pronto para aproveitar a noite. Xiao convidou todos os convidados para entrarem e relaxarem por algumas horas, sem se preocupar com nada. Quando o casal chegou à porta do clube, Yui começou a ficar preocupada e perguntou se não era melhor ir para casa. Mas Sang pediu que ela não se preocupasse, dizendo que enquanto ele estivesse por perto, estava tudo sob controle. Enquanto isso, Sang tentou mudar o plano rapidinho para garantir o resultado que queria. Ele se virou para o segurança e ordenou que todas as informações sobre aquele estranho fossem levantadas, e que Van Luna fosse avisado para ficar em alerta. Xiao comentou que, depois que tudo estivesse resolvido, ele teria que agir normalmente. O segurança garantiu que conseguiria fazer isso rápido. Logo, todos os convidados foram levados para o quarto 308, onde She estava mais interessado em um assunto, já que a irmã de Yao tinha começado a se encontrar com o garoto. A menina respondeu que ainda conhecia Shan. Enquanto isso, Shou Hong começou a encher os copos com bebida, algo que pareceu estranho para Shan, que passou a observar os movimentos dele com cuidado. Lembrando de uma situação de uma vida passada, ele desconfiou que um amigo poderia ter colocado algo na bebida. Quando Shou terminou de servir, Shan se virou para os convidados e disse que já tinha falado demais sobre Chan, e que já estava na hora de beberem. Ele fez um gesto rápido com a mão, enquanto ainda observava, percebendo algo suspeito. Depois disso, o Ji misturou os copos e tirou um que achava que era o dela desde o começo, lembrando-se de Sena, quem organizou a festa, e dela também sendo convidada. A menina se ofereceu para beber primeiro por ele. Naquele momento, Xiao sorriu, pensando que Yui tomaria a bebida primeiro e que poderia fazer o que quisesse. Shan não bebeu nada do álcool que serviram, mas ficou observando enquanto os organizadores iam direto para a armadilha deles. Em vez disso, ele quebrou um copo no chão, e o som agudo do vidro se estilhaçando chamou a atenção de todos. Percebendo que algo estranho estava vindo de Yui, Sang teve certeza de que tinha feito a escolha certa. Shou começou a tirar a roupa aos poucos, dizendo que estava surpreso com o calor do lugar. O rosto dele ficou todo vermelho e o corpo começou a suar. De repente, o segurança entrou avisando que tinha conseguido informações sobre o novo hóspede. Ele se aproximou, e Visper comentou que Tia não tinha passado no teste, e que o pai dele, na real, era só um cara que não valia muita coisa. Isso deixou alguém mais tranquilo, que achou que agora tudo ficaria bem mais fácil e que não tinha com o que se preocupar. Logo depois, Xiao tirou 2 cartões bancários do bolso e jogou no chão. Ele se virou para Shan com uma proposta. Disse que cada um desses cartões tinha um saldo total de 100 mil. Shan deveria pegar esse dinheiro e desaparecer do clube. Yui, preocupada, entrou em contato com o dono do clube para entender o que estava acontecendo e por que o comportamento de Shan tinha mudado. Ele então falou para as garotas que estava pagando 100 mil por noite para o namorado delas. E agora, Shan parecia estar aceitando tudo isso. Xiao estava convencido de que seu plano funcionava, então perguntou para a moça da universidade o que ela achava daquele tipo de mendigo que era seu namorado. A menina quis defender o namorado de novo, já acostumada a protegê-lo e sem achar problema algum. De repente, Shan pegou um dos cartões que Xiao tinha oferecido. Todos ficaram convencidos de que o jovem tinha concordado com a proposta. Yui começou a ficar preocupada com o que poderia acontecer com ela depois que saíssem do clube. Lágrimas começaram a surgir nos olhos de Yao, porque ele não queria deixar a amante para trás como se ela fosse uma coisa qualquer, vendida como mercadoria. O valentão, por outro lado, ficou feliz, porque seu inimigo tinha aceitado o dinheiro e não ia mais atrapalhar. Mas aí aconteceu algo estranho. O cartão começou a se desmanchar, voando em pequenos pedaços nas mãos de Shan. Xiao ficou sem saber o que fazer. Ele viu os olhos de Shan enquanto o plástico se desfazia sem esforço, mas agora a situação era dele. Sang agarrou o rosto dela com as mãos, enquanto Rose tentou explicar para ele o que estava acontecendo. Yui estava muito assustada, porque tudo tinha mudado rápido demais e ela não conseguia imaginar qual seria seu destino dali para frente. Mesmo assim, Shan segurou Yan firme e disse que já valia a pena ter ficado quieto e não ter contado nada para ele e para Yui. Naquele momento, Xiao se virou para Van Luna e ordenou que ele fosse até ele imediatamente para soltar as mãos do jovem.
Hulk então encontrou forças e disse para o garoto que libertar a Xenia na hora, mas só se ela quisesse sair daquele lugar com as próprias pernas. Mesmo assim, ele riu e disse que não ia acontecer nada de ruim, mesmo que ele precisasse usar força. Esse vilão teria que pagar por todos os seus pecados. Sofrer devagarinho, como merecia. De repente, várias pessoas fortes foram surpreendidas dentro de uma sala, e tiveram a coragem, ou a loucura, de tentar confrontar seu Shao no território dele. Um dos caras chegou mais perto do dono do clube e deu uma risada, perguntando como ele tinha caído numa situação tão ruim. Mas Shao não achou graça e logo mandou alguém se aproximar para ajudar e salvar a vida dele. Nesse momento, Shao sentiu que precisava seguir seu plano, porque se não fizesse isso, poderia perder de novo a garota que amava e ficar sofrendo espiritualmente, algo que só ia atrapalhar seu crescimento. Então ele começou a avançar em direção ao sujeito, dizendo que nem precisava se esforçar para ensinar alguém tão fraco. Na sequência, ele agarrou Xena para ajudar o dono do clube a se impor. Mas Sang não quis deixar barato. Jogou o sujeito por cima do muro, e o cara rolou no chão. Agora era hora de lidar com outro homem forte, que atacava rápido demais. Shan conseguia desviar com facilidade, sem demonstrar emoção, mas cada movimento era fruto de muitos anos de cultivo e estudo de artes marciais. Durante um ataque, o garoto esticou o braço e acertou um soco no estômago do guarda, que deveria ter sofrido, mas mostrou que era muito mais forte, nem se virou para o lado ou mexeu um músculo. Ele olhou para Sang e disse que um golpe tão fraco não seria suficiente nem para derrubar um soldado comum como ele. Mas Sang respondeu que um palhaço burro como aquele nunca ia entender a profundidade das verdadeiras artes marciais, porque quando o cultivador tocava o corpo do oponente, dava um golpe especial no domínio da mente, que agora podia usar com sucesso. Então ele estendeu a mão e mandou a mulher forte sair do quarto imediatamente e pegar o cachorro que tinha ligado. O homem obedeceu, pegou Banmou e chamou Shan. O professor dele saiu da sala, e não gostou nada disso, mas não podia fazer nada. Com esses dois controlados, o cara agora precisava resolver a situação com Ces, que estava estranhamente quieto. De repente, um homem apareceu por trás do sujeito, apontando uma arma para a cabeça dele. Ele comentou que nunca teria imaginado que um botânico como aquele tinha aprendido vários estilos de artes marciais, mas que isso não adiantava contra armas. Então, alguém quis ver se o rapaz conseguiria impedir o que estava prestes a acontecer com aquelas técnicas que, na visão dele, eram inúteis, e ainda sair vitorioso naquela noite. Nesse momento, o cultivador começou a se preocupar, porque tinha usado muita energia espiritual para curar uns idosos naquela manhã. Agora ele tinha medo de não conseguir executar a técnica do seu mestre. Seng ainda segurava a arma perto da cabeça do rapaz e perguntou se ele usaria seu superpoder ou algo assim. Quando Yui viu essa situação, partiu para cima do namorado, percebendo que ele só queria agir de alguma forma. A garota também notou que ao lado dela tinham várias garrafas de vinho de vidro, que poderiam ser usadas como armas. Enquanto isso, Seng continuava a zombar de Shan, tirando sarro porque ele ficou quieto o tempo todo, mesmo sendo caluniado. De repente, Yao girou uma garrafa de vidro na direção do dono do clube. A garota conseguiu acertar, quebrando a garrafa com força. Na hora, Shao começou a gritar de dor, e Yui gritou para Sang que eles tinham que sair dali imediatamente, até que Shao fosse chamado por outro segurança. Mas, olhando para a situação, Sang segurou a cabeça e disse que nenhum dos dois sairia daquela sala hoje. Mas as coisas não eram tão simples assim. Agora, Shan tinha mais chances de mostrar sua força sem gastar tanta energia. Ele agarrou as mãos do inimigo e rapidamente as quebrou atrás das costas, mesmo que o cara ainda tentasse resistir, o que era inútil. Com quase nenhum esforço, Shan usava várias variações de golpes para punir o valentão, mas, antes de tudo, resolveu começar com uma punição moral. Shao, já desesperado, perguntou o que ele poderia fazer agora que não conseguiria sair daquela sala. Nesse momento, Shan percebeu que não precisava mais provocá-lo e que era melhor que ele se comportasse. Então, derramando uma lágrima, Shao aceitou calmamente que simplesmente não sairia dali como o VIP que ele achava que era. Apesar disso, logo alguém resolveu fazer um apelo, dizendo que tinha uma mãe doente que precisava dele e que não devia ser morto ali. Enquanto isso, pessoas importantes com seus guardas estavam no corredor, verificando a ordem no centro de entretenimento. De repente, um deles ouviu barulho de briga vindo do melhor quarto do hotel e suspeitou que teria que lidar com os hóspedes que poderiam acabar destruindo a reputação do lugar com seus gritos. Quando foi falar com os convidados, ouviu uma voz familiar. Era o pai de Shen Shao. Assim que o cara na sala percebeu que era o pai dele, começou a pedir ajuda desesperadamente, implorando para ser salvo. O velho não entendeu quem tinha coragem de atacar o filho dele, então avisou que, ali no território dele, esses dois estavam procurando a própria morte. De repente,
Um estranho, que chamou o velho de gerente, chegou por trás e pediu para resolver aquilo logo, porque queria parar de ficar andando de hotel em hotel. No fim das contas, descobriu-se que esse homem era um professor, que o pai de Shao conhecia e tentava explicar a situação para o filho. Quando Benda ouviu que o mestre estava na porta, ela começou a rir com Sang e disse que era melhor soltá-lo, porque gente séria já estava chegando perto. Mas Sang sabia um pouco mais sobre esse professor do que sobre esse pequeno canalha. Então ele se virou para ele e perguntou por que ele tinha demorado tanto. Xiao, que era o professor, não entendia por que um cara comum falava assim com ele, que era uma figura respeitada na cidade. Em segundos, o professor entrou no quarto e falou com Sang. Ele se curvou e pediu desculpas pelo atraso, explicando que os anciãos não podiam entrar pessoalmente, então ele veio buscar o grande cultivador. Depois de ouvir isso, Shao desabafou com o pai, sem entender muito essas conexões. O velho não conseguia acreditar que o mais velho da família Linen estivesse de algum jeito ligado ao fato de que aquele sujeito estava segurando seu filho. Naquele momento, Sang se virou para Xiao e disse que estava tentando controlar tudo, mas agora que o pai de Shao também estava ali, a situação ficou mais difícil. Entendendo o que rolava, o pai começou a se desculpar pela confusão e pela grosseria, tentando falar pelo filho, mas as desculpas não foram suficientes. Sang falou que Shao tinha ido para perto da namorada e estava bem na cara dela. Uma simples palavra não era suficiente. De repente, Shao gritou para o pai que não acreditava nessas desculpas. Ele disse que ouviu falar em substituição e pediu que ligasse logo para punir Sang. Depois dessas últimas palavras, o pai bateu no filho e mandou ele ficar quieto. O velho já sabia de todas as coisas ruins que Shao fazia no clube, então ele tinha certeza que o Sr. Shangumnias falou era verdade. Sang percebeu que não ia ter o apoio do pai e caiu no chão, chorando. Enquanto isso, o pai se virou para o Sr. Sang e pediu que ele pudesse entregar o filho do jeito que quisesse, mas implorou para poupar a vida dele. Chan aceitou o pedido, mas perguntou se o velho não ia desistir depois. O mestre então falou para o velho cancelar tudo que o filho tinha organizado. O homem se desculpou de novo com os convidados e prometeu que faria o que pudesse. Enquanto isso, Sang perguntou por que ele deixou um bandido desses ir embora depois de um só golpe, dizendo que era pouco para a punição. Mas ele explicou que aquele golpe tinha destruído os meridianos do cara, e que agora ele não ia conseguir fazer nada do tipo de novo. Todo mundo se aproximou, mas o professor parou e disse que precisava mostrar uma coisa importante. Ele tirou um cartão e falou que tinha 10 milhões dentro. Propôs que o velho aceitasse essa compensação como forma de agradecimento por ajudar no caminho do crescimento do filho. O prefeito sabia que um mestre das artes marciais provavelmente nem se interessaria pela grana, mas pediu que aceitasse o presente. De repente, Sang começou a tremer, fingindo que não queria o dinheiro, mas por dentro estava feliz demais. Finalmente poderia comprar ervas para recuperar sua força espiritual. Antes que Xiao acrescentasse que queria discutir mais uma coisa, ele perguntou se o velho estava livre para uma reunião pessoal. Sang não queria mandar o grande mestre embora, mas foi parado de repente por Yao. A menina olhou para ele com atenção e falou que queria discutir algo com ele antes que ele fosse embora. O jovem não sabia o que responder, com medo de fazer besteira e assustar a garota que amava. Então ele se virou para o Sr. B e disse que chegaria um pouco mais tarde, que alguém poderia esperar por ele no carro, mas que agora ele queria aproveitar um tempo para caminhar com Yao e falar sobre o que não podia esperar para o dia seguinte. A menina não tinha muita certeza do que estava dizendo, mas logo pediu desculpas. Sang já tinha avisado ela para ficar longe do Ai, mas ela não obedeceu. Yui nunca imaginou que algo assim pudesse acontecer. Além disso, ela tinha vergonha de colocar a criança no meio daquela situação. Então, ele sorriu para ela e disse que agora era a vez dele de protegê-la. Ele era o amante dela, de todo mundo, e por isso ela pediu que ele se arrependesse. De repente, ele pediu a Chan para não falar daquele tipo de juramento, caso não quisesse se decepcionar no futuro. Mas logo depois dessas palavras, enquanto caminhavam, Yui parou bem na frente de Chan e ficou ali. Ela falou que estava se sentindo envergonhada por causa dele. O rapaz tinha medo de tocar a garota, fosse com palavras ou ações, então agora ele escutava com atenção. Yao comentou que Chan estava mais forte ultimamente e que ela tinha certeza de que ele guardava alguns segredos que devia contar para ela. Naquele momento, o rapaz começou a ficar ainda mais preocupado, mesmo sem motivo claro, já que ninguém sabia sobre sua segunda vida. Antes que a conversa terminasse, Yao pediu para ele se cuidar e se proteger, dizendo que o resto não importava. Colocando a mão no peito, ela confessou que, se algo acontecesse com Sang, não sabia se conseguiria suportar essa dor. O menino ficou muito feliz ao ouvir isso. Aquela declaração dava sentido à vida dele. Ele sabia exatamente para quem valia a pena passar por todo o caminho difícil,
mas em vez de falar muito, ele só foi até Yao e, de repente, a beijou. Aconteceu pela primeira vez naquela noite. Sem pressa, eles continuaram andando sob um céu lindo e estrelado por um tempo. Depois, falaram sobre o amante dela. Ele se aproximou de novo e, com cuidado, segurou o rosto dela, prometendo que sempre cuidaria e protegeria a menina. Agora, Shang precisava resolver uns negócios com o velho, então entrou no carro e foi para casa. Yui passou por ele, olhando só para a estrada, esperando que ele cumprisse a promessa dessa vez. Enquanto isso, um vento quente de verão mexia no cabelo de Yao quando outro conhecido apareceu e foi direto falar com a garota. Ele cumprimentou e disse que não esperava encontrar um amigo naquele momento e naquele lugar tão vazio. O nome do jovem era São Jin Shen. Ele ofereceu para levar a menina onde ela precisava e disse que naquele momento seria possível conversar. Yui, cansada de lidar com aquele rapaz, deixou claro mais uma vez que não precisava de ajuda e que não tinham nada para conversar. Mesmo assim, o cara perguntou, com um tom meio indiferente, porque o tio e a tia dela diziam que ela deveria fazer piercings para facilitar o casamento futuro. Depois disso, São tentou pelo menos tocar no ombro da garota, mas percebeu a tempo que ela não deixaria. Yui viu a tentativa de toque e desviou. Ela já estava cansada das insistências do lado do Jinjin, que ela negava sempre, explicando por que não concordava com o casamento arranjado. Dessa vez, ela decidiu ser firme e disse que já tinha namorado e que não ia casar com São só porque as famílias queriam. Se ele amava tanto os pais dela, que fossem eles que se casassem, mas ela não aceitaria ser forçada a nada. Depois de falar isso, a menina se virou e foi embora. São ficou no carro, só olhando para ela, pensando que Yao era aquela garota que se recusava a aceitar as regras do mundo. Mas ele estava certo de que logo mostraria a ela como conquistaria o namorado dela com as próprias mãos. Enquanto isso, Sang chegou à casa da família. Foi uma grande honra para o jovem poder ajudar eles, e eles prometeram retribuir sempre que fosse preciso. Shan ficou feliz com a educação do velho, mas agora precisava de um favor e pediu que ele o escutasse. O rapaz então colocou uma foto sobre a mesa, perguntando se o velho conhecia o homem que aparecia nela. Esse era um dos inimigos mais cruéis de Shang, e ele queria se vingar, da forma mais difícil e dolorosa possível. O velho pegou a foto, pensou por um momento, e disse que nunca tinha visto aquele homem, mas que ele parecia ser da segunda geração da família Janxin. Ao ouvir isso, Shan percebeu que seu plano seria ainda mais difícil de concretizar do que imaginava. Ele esperou, mas já começava a entender que aquele homem devia ter feito muito mal ao Sr. Shan para ele se preocupar tanto. O jovem explicou que aquele homem, uma vez, humilhou ele e quebrou as pernas do pai dele, quase destruindo toda a sua vida. Naquele momento, ele nem percebeu a dor que carregava, mas agora, com tempo e recursos para pensar, tudo parecia diferente. A dúvida agora era: por que um cara rico de Yang se complicava tanto por coisas tão pequenas? O ancião percebeu que Sang já estava ciente de tudo aquilo e perguntou diretamente como poderia ajudar naquela situação. Chan desconfiava que havia algo escondido, algo que ninguém ainda sabia, e queria pedir ao velho para descobrir quem eram as forças por trás daquela história e da família envolvida. Então, o velho se levantou do sofá e disse a Shan que podia mandar alguém para investigar o caso imediatamente. Parecia que havia mais problemas complicados para a família, mas o velho respondeu que, desde o dia em que conheceu os problemas de Shan, aqueles problemas também eram dele. Enquanto isso, na escola de artes marciais Junho, a irmã mais velha de Shan foi atrás dele para pedir ajuda na vingança. Ela estava chorando, reclamando que Shan tinha sido brutalmente atacado, e que até uma cicatriz ficou no rosto dele depois da luta. Além disso, ele havia sido humilhado publicamente. O homem ficou surpreso ao saber sobre Shan, já que todos achavam que ele era só um botânico sem importância, alguém que não levava nada a sério. Mas a verdade mostrava o contrário. Aquele botânico parecia ter dominado as artes marciais de um jeito surpreendente. Shan conseguiu derrubar 3 homens sem esforço algum. O homem ficou impressionado e disse que aquela era uma situação interessante, algo que ele queria entender melhor. Ele se levantou e explicou que ultimamente estava difícil, que não tinha ninguém para treinar, então queria ver de perto porque Shan tinha tanta fama ali e quão forte era seu inimigo. No mesmo dia, Shan decidiu voltar para a universidade, onde não ia há bastante tempo por causa dos problemas pessoais. Enquanto ele passava entre os estudantes, um estranho começou a correr atrás dele, tentando alcançá-lo. Shan nem ligou, porque ali tinha muita gente e era normal alguém tentar alcançar outro. Mas em um momento, o estranho começou a chamar por ele insistentemente, até que Shan parou para ver quem era. Descobriu que era Shu, um velho conhecido e amigo dele, com quem já tinham conversado muito. Quando viu, Shu perguntou por que ele estava correndo tão rápido, como se algo estivesse errado. Mal conseguindo respirar direito,
Shu avisou que Sang precisava fugir. Ele contou que um grupo da Jian tinha recebido ordens para enfrentar o jovem, como retaliação pela humilhação que ele sofreu. Ao ouvir isso, Shan começou a pensar em como se preparar para o que viria, mas não havia muito tempo, pois Xiaoyan já tinha chegado. Quando uma jovem professora apareceu na escola, todas as meninas ficaram prontas para falar. Não dava para parar aquilo. Jian se virou para o cultivador e falou que, segundo os rumores, Sang tinha se tornado um inimigo bastante forte e por isso se oferecia para trocar golpes, para medir as forças. Para Shan, aquilo parecia estranho, como se tivesse algum plano por trás da proposta. Ele decidiu ser cauteloso para não se meter em confusão e simplesmente recusou, dizendo que não tinha interesse em participar. Isso deixou Yukan bem irritado, mas ele não desistiria fácil. Em certo momento, muita energia começou a se acumular na mão de Yukan, que parecia brilhar. De repente, ele avançou por trás de Sang, dizendo que ninguém do pelotão poderia se tornar um representante poderoso enfrentando ele. Shan esperava por aquilo, mas não tinha escolha. Precisava aceitar o duelo e mostrar do que era capaz. De repente, parecia que um furacão se formava, como se várias pessoas estivessem ao redor, soprando vento. Foi nesse momento que a batalha entre as duas forças começou. Jian tentou atacar para vencer, e Shan precisou se defender primeiro, só depois partindo para o contra-ataque. Enquanto o jovem tentava resistir à força enorme, ele começou a sentir algo estranho. Não era exatamente falta de energia, mas logo percebeu que havia um problema relacionado a uma antiga arte chamada Ming Jin. Ele perguntou ao inimigo sobre isso. Naquele momento, Jian sorriu de forma maliciosa, dizendo que seu conhecimento e habilidade nessa área iam muito além do que parecia. Depois dessas palavras, o homem usou um equipamento especial que conseguiu usar para transferir o inimigo para o outro lado. Em seguida, ele levantou Sang com esforço e o lançou para frente, fazendo com que o jovem voasse pelo ar. Quando Sang bateu o corpo todo contra a parede, Jian disse para ele tentar descobrir quem era o dono do cachorro que ele havia tentado pisar. Mas para Sang, essas palavras não tinham muita importância. Ele estava preocupado porque Jian parecia muito mais forte e parecia fácil demais para ele ser derrotado. De repente, ele percebeu que sua colheita, que era uma espécie de energia ou força, não havia voltado, e isso era um sinal ruim, indicando perigo. Ele então examinou o rosto, que estava sangrando, e percebeu que precisava usar algo especial para restaurar sua colheita. Com a chegada de Jian, muitas pessoas começaram a se juntar na universidade, e Shan pensou que, quando a forma do Imperador Imortal fosse aberta e irreparável, poderiam surgir consequências sérias. Após o golpe, os óculos de Sang voaram para o lado e caíram no chão. Mas isso não era o mais importante agora. De repente, Shan começou a sentir a luz do sol tocando seu rosto e penetrando seu corpo. Enquanto isso, muitas garotas continuavam circulando em volta de Jian, tão interessadas em conquistar o rapaz que até esqueciam dos casais ao redor. Mas Shan tinha seu próprio plano. Ele se aproximou do inimigo e o chamou de Budla, que era um apelido que ele usava para si mesmo. Agora, o rosto dele não tinha arranhões. Pelo contrário, ele sorria com confiança. E, mesmo sem uma das lentes dos óculos, ele conseguia ver tudo claramente. Naquele momento, Jian pensou em como aquele jovem conseguiu reunir toda a sua força para dar um soco forte, e ainda assim ficou de pé, sorrindo como se estivesse bem e sem sentir dor. Então, Chan se aproximou e levantou a mão para começar a transformação, aquela que ele tinha mencionado antes, relacionada ao poder especial. Ele então disse que o grande mestre conseguiu tirá-lo do sério, e que, a partir daquele momento, não se responsabilizaria mais pelas consequências. De repente, graças a um salto, Sang estava alto no céu, e sua mão foi lançada diretamente contra o inimigo. A fase da transformação começou. Jika não entendia o que o rapaz estava tentando fazer. Achou que fosse alguma brincadeira para chamar atenção. Mas mesmo assim, ele observou os movimentos de Sang e percebeu algo raro, algo que um estudioso comum não teria. Foi aí que ficou claro para ele. Diante dos seus olhos estava o lendário estágio de transformação de alta energia. Sang olhou firme nos olhos do inimigo, deixando claro que ele não entendia nada sobre todas aquelas coisas que o oponente tentava fazer para impressionar. Quando Jian viu a velocidade com que aquele objeto se movia, ficou assustado por um instante, porque nunca tinha lidado com algo parecido naquela transformação. Mas Sang não parou. Ele conseguiu aproveitar a energia do sol, convertendo-a para usar como arma. A cada movimento dele, aparecia uma marca dourada especial, como se os próprios raios de sol acompanhassem cada passo seu. Isso realmente assustou Jian. Agora ele precisava ser cuidadoso para não se queimar com aquelas chamas solares. Então o homem viu Sang, que estava quase invisível por causa dos óculos quebrados. Quando se aproximou o suficiente,
Sang desferiu o primeiro golpe no rosto de Jian, fazendo o sangue sumir. Ele ainda conseguia controlar bem as pernas e acertou um golpe no estômago do adversário, que se contorceu, ficando quase sem forças para se mover. Tossindo sangue, Jian não conseguiu dizer uma palavra, apenas parecia satisfeito com o que tinha feito até ali, pedindo para que o inimigo não fizesse mais nada. Mas para finalizar, Sang desferiu outro golpe forte na perna, que lançou Jian a vários metros de distância. Quem estava por perto começou a se preocupar com o que estava acontecendo. Era difícil de entender como alguém podia derrotar aquele grande jovem mestre. Mesmo assim, ninguém quis intervir, porque a energia poderosa de Sang continuava a se espalhar ao redor. Enquanto isso, Jian estava caído sobre uma pedra, quase do mesmo jeito que Sang tinha ficado minutos antes. A multidão não conseguia acreditar em como o finalista do Campeonato Nacional de Artes Marciais estava tão derrotado, incapaz até de se mover. Alguém chegou a dizer que, infelizmente, as verdadeiras artes marciais pareciam ter sumido do mundo, mas era impressionante como Sang conseguiu derrotá-lo quase até a morte. Enquanto tudo isso acontecia, Sang decidiu ligar para Il, que contou que os pais dela tinham descoberto o relacionamento dos dois e agora queriam conhecer o rapaz pessoalmente numa festa de aniversário que aconteceria em alguns dias. Depois de receber essa notícia, Sang teve que cuidar de assuntos relacionados ao Sr. Xiao, que estava muito envergonhado, mas esperava pelo rapaz. Quando Sang chegou à casa, o homem correu para a reunião e agradeceu aos deuses por ele ter vindo. Disse que parecia um pouco distante, pois tinha vindo a pedido do velho para entregar vários materiais médicos. Naquele momento, o senhor o explicou que o major estava passando por problemas. Sang ficou surpreso ao saber que Lina ainda tinha inimigos capazes de ameaçar a família. O homem explicou que, naquele dia, a família Jinfan havia de repente desafiado o velho para um duelo, envolvendo a riqueza de ambas as famílias no conflito. O cavalheiro não sabia exatamente quais métodos a família adversária usava, mas o velho acabou perdendo bastante e não teve escolha a não ser tentar salvar sua família. Quando Sang ouviu que a família havia colocado toda a sua riqueza em jogo naquele duelo, ele achou aquilo estranho, quase como se fosse algo feito por gente preguiçosa. Logo, vários guardas chegaram e juntos mantiveram Sang ali, porque aquele duelo era extremamente importante para ambas as famílias. Agora, a família precisava de ajuda externa, pois, por algum motivo, sua força habitual estava ausente, algo que nunca tinha acontecido antes. Quando Sang chegou ao local do duelo, viu um grande confronto entre representantes poderosos das duas famílias. O velho Jinfan conhecia muitas técnicas de luta, mas resolveu usar uma técnica nova, que era um pouco incomum para ele, a espada de uma lâmina de água. Ele não a dominava completamente, mas sabia que sua eficácia estava no auge. O velho Jinfan olhou para o adversário e disse que, quando alguém sente que não pode mais resistir a essa técnica, é melhor jogar a toalha e admitir a derrota. Apesar de estar decepcionado com seu próprio poder, ele queria ir até o fim e não trair sua família. Então, ele perguntou diretamente a Jinfan se ele realmente tinha tanta certeza de que poderia tomar posse da família dele, mas deixou claro que aquilo era só um sonho. Jinfan respondeu rápido que, se fosse assim, não havia necessidade de esperar por misericórdia. Quando o velho percebeu o perigo, seu olhar mudou drasticamente, como se toda a sua vida e a vida dos seus entes queridos dependessem daquele momento. As pessoas à sua volta pareciam piscar diante dos olhos. Enquanto assistia ao duelo, Sang percebeu que, embora a situação parecesse confusa, algo definitivamente estava errado. Jinfan era fisicamente mais forte que seu oponente e sua arma era muito mais poderosa que a usada pelo velho. Em um dado momento, Sang notou algo estranho. A energia especial emitida pelas espadas de água de Jinfan mudou, como se ele não estivesse usando todo o seu poder e houvesse alguma intervenção externa. Sang começou a olhar em volta, procurando alguém suspeito que pudesse estar ajudando o velho Jinfan. Logo ele percebeu um estranho no território da casa, vestido de forma suspeita, fazendo gestos estranhos com as mãos no ar. Ele notou também a mesma energia roxa próxima a esse homem, a mesma emitida pela espada de Jinfan, o que indicava alguma conexão entre eles. Sang percebeu que não era surpresa o velho ter colocado toda a sua riqueza em jogo. Para ela, o velho Jinfan era apenas um inseto pequeno e sem importância, e ela só esperava o momento certo para a segunda rodada do duelo começar. Apesar de todos estarem atentos ao duelo difícil e tenso, Sang sentiu que precisava agir para ajudar o velho. Por isso, ele decidiu usar o selo de Deus que tinha na mão, um poder que podia transformar energia espiritual em armas de diferentes formas. Agora, só faltava ele absorver toda a energia escura ao redor e ver se Jinfan conseguiria usá-la a seu favor. Para ajudar a absorver essa energia, Sang enviou um besouro mágico ao céu, dizendo que ele podia sugar toda a energia espiritual que conseguisse carregar. As pessoas na multidão começaram a notar o pequeno besouro sugando as nuvens de energia escura.
Era incrível como aquele inseto tão pequeno conseguia absorver tanta coisa. Agora todos estavam curiosos para saber o que iria acontecer naquele duelo. Então ele se tornou aquele estranho que ajudava Jin Fan. O homem percebeu que não se tratava apenas de um besouro comum, mas sim de um objeto espiritual criado por alguém com grande poder. Olhando ao redor, ele percebeu que havia outro interveniente na plateia. Alguém misterioso cuja presença deixava difícil entender quem exatamente estava envolvido naquele conflito. No entanto, o estranho sentiu uma energia especial emanando de sangue. Enquanto isso, tudo começava a mudar no campo de batalha. Jin Fan percebeu que suas forças estavam diminuindo e que suas chances de vitória estavam escassas. Ele não conseguia entender para onde estava indo toda a energia espiritual que receberá, graças ao seu assistente, pois essa energia simplesmente desaparecia no céu. Com medo, o velho lançou um olhar para aquele que havia atingido a força máxima, esperando que ele compreendesse a situação. Contudo, o estranho estava confiante, acreditava que poderia neutralizar aquela pequena trapaça, que não seria obstáculo para ele. Então, o mestre oculto entrou em ação. Usando sua energia, ele criou um pássaro gigante, uma águia roxa, carregada com a mesma energia escura que havia sido usada de forma desonesta naquele duelo. Chan olhou para o céu, sentindo que já havia visto algo parecido antes. A multidão ao redor tentava compreender se aquela visão era real ou apenas uma ilusão. O professor anônimo comentou que, mesmo que o garoto conseguisse realizar as 72 transformações Sansa, ele ainda não conseguiria evitar a vingança do deus Erlon. Enquanto isso, no céu, o pássaro mágico tentava derrotar o besouro especial que, apesar de seu tamanho diminuto, continuava coletando energia. A águia fez várias tentativas para esmagar ou devorar o objeto esquivo, mas falhou. No campo de batalha, a luta se tornava cada vez mais feroz até que uma explosão violenta afastou os anciãos. O homem tentou se proteger, mas não tinha força suficiente. Restou apenas uma marca profunda no chão. Paralisado naquela posição, ele só ouvia as palavras de condenação dos presentes, que já haviam perdido a fé nele e estavam certos da derrota do velho. Ainda assim, o velho esperava pela ajuda do grande jovem cultivador que assistia à cena. O senhor perguntou a Jeanna se ela poderia intervir para ajudar os anciãos, que não resistiriam por muito tempo. Enquanto isso, Sang olhou para o céu e pediu àquele que ali estivesse para não se preocupar, pois a escuridão no céu tentava absorver os insetos mágicos. Quando um pássaro grande tentava fazer isso, para Sang era sinal de um risco mortal, pois esses besouros, apesar do tamanho, eram muito mais fortes e a energia que carregavam era muito mais eficaz. Naquele momento, o estranho que comandava o pássaro escuro percebeu que sua criatura estava prestes a explodir. Ele não entendia por quê, já que as energias adversárias estavam sendo completamente absorvidas. Então, em segundos, ocorreu uma enorme explosão entre as duas criaturas energéticas, pequenas, mas capazes de causar um impacto significativo. Foi então que coisas estranhas começaram a acontecer com o velho. Uma nova energia estranha parecia preencher seu corpo. Jin Fan observava, perplexo, enquanto seu corpo se renovava e ele desenvolvia sua própria energia. Enquanto isso, as mãos do velho, como se estivesse sendo filmado, não demonstravam qualquer desconforto. Ele se esforçava para continuar o duelo, e foi informado de que aquela nova força espiritual vinha de sangue. Lulina também havia usado energia espiritual de outra pessoa, o que lhe permitiu vencer parcialmente aquela disputa. Foi nesse momento que o velho finalmente compreendeu por que aquele saco de areia, como ele havia chamado sangue, de repente se tornará tão forte. No entanto, agora, possuindo a energia do Senhor Sangue, o velho derrotou seu oponente. Ele olhou para Jin Fan e declarou que estava se preparando para a morte diante da gravidade daqueles acontecimentos. Quando Tsuyu foi preenchido com a forte energia de Chan para ir até Jin Fan, percebeu que precisava resolver a situação imediatamente. Mas, além de métodos sujos e desonestos, ele não conhecia outra saída. Então, disse aos anciãos que seu neto estava em suas mãos, e aquilo era verdade. Quando o velho olhou para o público, viu sua neta, Fenier, que estava conectada à situação, sem conseguir dizer uma palavra, pois sua boca estava amordaçada. Ao ver a menina, o coração do velho sangrou de dor, a vida dela estava em risco. Ele não conseguiu salvá-la a tempo e correu até Jin Fan, que respondeu que o importante para ele era vencer, custasse o que custasse. Jin Fan afirmou que, mesmo com tudo, não desistiria, e disse ao velho que ainda havia tempo para superar sua derrota e salvar a neta. Caso contrário, não se responsabilizaria pelas consequências que poderiam recair sobre Fenier, que, apesar de tudo, não estava indefesa. Nesse momento, Jin Fan se aproximou de Xia e alertou que seu neto poderia morrer por causa da teimosia e sede de vitória do velho. O público não conseguia acreditar na crueldade de Jin Fan,
que usava tais métodos para alcançar a vitória. O senhor Wu comentou que a situação havia se tornado muito séria, pois o velho claramente amava a neta. Chan entrou na luta e avisou Xiao que, ao receber um sinal, ele precisava agir rápido para salvar a neta do velho, pois não haveria tempo para neutralizar a faca no pescoço dela, e qualquer hesitação poderia ser fatal. Ele enfatizou que não queria matar a jovem, mas que ela precisava ser resgatada, e que eles deveriam confiar nele. Chan então decidiu usar sua magia de controle de alma, a mesma que uma vez o ajudara a neutralizar um vilão. Primeiro, ele precisava desviar a atenção do guarda que segurava a faca contra o pescoço da vítima, uma jovem muito assustada. Enquanto isso, Jin Fan ordenou que seu subordinado batesse 2 vezes na barriga da garota, forçando o velho a decidir entre salvar a vida da neta ou garantir a vitória. O velho lançou um olhar sério ao vilão e amaldiçoou, desejando que sentisse toda a dor que ele mesmo sentia. Então, o segundo guarda se aproximou para cumprir a ordem, pronto para golpear Fenier. A jovem, com lágrimas nos olhos, ficou aterrorizada, temendo o pior. Mas, de repente, um dos defensores virou seu punho contra o colega, acertando-lhe um golpe que fez o nariz do homem sangrar. O senhor mal podia acreditar. Chan ainda poderia intervir e salvar a garota, mas agora era a vez dela agir. Vendo que Jin Fan quase perdia a consciência e que seus subordinados não obedeciam, Chan gritou para Xiao agir imediatamente e tirar Fenier das mãos dos bandidos. O cavalheiro conseguiu alcançá-la e, mesmo tentando agir com delicadeza para não ultrapassar seus limites pessoais, Jin Fan percebeu que precisava recuperar o controle dos guardas, caso contrário, seriam mortos. Em poucos minutos, a magia de controle da alma começou a se dissipar, e os guardas começaram a perceber o que havia acontecido. Quem havia assumido o controle não entendeu como isso foi possível, especialmente porque segurava sua parceira e a atacava com força. Mas isso não importava mais. O importante era que Fenier já estava segura nas mãos de Sangue, e não representava mais ameaça para o velho. Quando a situação ficou mais controlada, o homem se virou para uma mulher e a chamou. Decidiu apresentá-la a Sangue e explicou que a menina fora salva pelo jovem e agora estava em segurança. Fenier agradeceu emocionada. Sangue explicou que o poder espiritual não só absorve a alma, mas também pode ser perigoso para o corpo, e por isso deve ser usado com cautela. Entretanto, o neto do velho não conseguia entender como alguém aparentemente tão fraco poderia salvá-la dos bandidos, mas, naquele momento, isso não importava. Mais importante, a luta na arena ainda continuava. Depois de perder suas forças auxiliares, Jin Fan começou a sentir dores intensas. Rose estava caída no chão, enquanto o velho concentrava uma grande quantidade de energia do Sr. Sangue, que planejava usar para vencer. Imediatamente, o velho perguntou ao inimigo quais truques sujos ele estava usando e como ousava envolver seu neto naquele jogo sujo. Jin Fan então ligou para seu irmão, afirmando que sairia vitorioso. Agora, o velho poderia ficar com toda a riqueza da família após tantos anos de amizade, mas pediu misericórdia. Porém, depois que viu sua neta nas mãos de Jin Fan, não conseguiu aceitar um acordo de paz e jurou que mandaria Jin Fan para o inferno. Então veio o golpe decisivo, e o sangue de Jin Fan jorrou por toda a arena, junto com seus gritos de dor. Naquele momento, Jin Fan percebeu que havia passado a vida inteira tentando melhorar sua vitória, mas os anciãos decidiram não matá-lo, apenas feri-lo, deixando suas mãos sangrando. O velho virou-se para a multidão e deu seu último aviso. Se Jin Fan tentasse algo contra sua neta, mesmo que fosse tocar nela, estaria cometendo suicídio. Então, ele pediu à plateia que lhe trouxessem um pouco de papel. Com isso, escreveu os termos de consentimento para a situação e os apresentou a Jin Fan, lembrando que foi ele quem o chamou para essa luta e esperando que ele cumprisse o combinado. Jin Fan, sem problemas ou discussões, concordou com as condições. Imediatamente, a espada mágica desapareceu de suas mãos feridas. Seus defensores o ajudaram a sair rapidamente da arena para levá-lo ao centro médico. Antes disso, o velho decidiu conversar com o mestre que lhe prometera a vitória antes da batalha. Surgiu a questão. Jin Fan queria entender como sofreu uma derrota tão humilhante. O estranho explicou que o mestre supremo estava na plateia e aconselhou que eles saíssem dali o mais rápido possível. Ele também disse que Jin Fan levaria 3 dias para se recuperar completamente, e só depois poderia reunir força suficiente para vingar aquela humilhação. O velho respondeu que, depois desses 3 dias, tudo que perdeu na batalha retornaria para ele, 2 vezes. Enquanto isso, Zhang, que estava quieto, percebeu que alguém falava pelas suas costas, um sinal claro de perigo. O velho se aproximou do rapaz e disse que, se não fosse pela ajuda que recebeu hoje, teria perdido toda a riqueza da família. O homem explicou que Jin Fan sempre foi um homem juramentado, mas hoje ousou desafiá-lo pessoalmente, algo inesperado. Um homem de preto,
que secretamente ajudou com sua própria tecnologia, nunca tinha sido conhecido antes. Nem tudo era tão simples assim. Os anciãos e os Feniers agradeceram pela ajuda. O velho, que se considerava indigno de herdar toda a riqueza da família de Infan, esperava que Sang aceitasse tudo sem resistência. Sang respondeu que, se o velho realmente quisesse, ele concordaria, mas pediu ajuda porque não estava muito familiarizado com a situação. Funeus, observando, achou que aquele homem parecia comum, mas sabia que seu tio respeitava seu avô, então provavelmente era um artista marcial. A menina então se aproximou e perguntou aos avós. Eles nunca disseram que ela queria encontrar um professor de artes marciais. Ela sugeriu perguntar ao mestre se ele aceitaria tal proposta. No final, descobriram que o velho fez isso apenas para ter certeza de que Sang seria o escolhido. O rapaz sorriu e respondeu que trabalharia por 2 dias, mas depois disso poderia dar alguns conselhos à jovem. Ser recusado era difícil, especialmente quando a moça pertencia a uma das famílias mais influentes. O velho se voltou para o rapaz e disse que, já que ele confiava tanto nele e justificava essa confiança, daria uma olhada na nova propriedade de Chan. De repente, lembrou-se de que precisava aprimorar uma pílula especial e queria alguns conselhos. Mais precisamente, ele precisava de ajuda para encontrar as ervas em sua lista. Além disso, o jovem pediu uma casa isolada, onde ninguém o incomodasse. O velho então se virou para Shao e disse que estava transferindo essa responsabilidade para ele. A partir daquele momento, Shao deveria fornecer tudo o que o mestre pedisse. Em menos de 1 hora, o Sr. Shan levou o mestre Shan a uma casa enorme e isolada, conforme solicitado. No entanto, ao ver a residência, Shan comentou que não precisava de uma fortaleza tão grandiosa, era até demais para ele. Mesmo assim, no dia seguinte, ele se instalou na casa e conferiu que todos os componentes estavam em ordem. No entanto, Shan esqueceu de encomendar um forno especial para purificar as pílulas. Por sorte, seu olhar logo caiu sobre um fogão de indução, que poderia ser uma boa alternativa à tecnologia mais complexa. Ele sabia que, se usada corretamente, aquela placa seria útil para várias funções. Pouco depois, o produtor começou o trabalho, lembrando que esse processo já vinha sendo feito há algum tempo, desde que começou a limpar os comprimidos. Usar a panela comum para isso parecia estranho, como se estivesse preparando comida. No entanto, com controle preciso da temperatura, até mesmo um fogão elétrico poderia servir para limpar as pílulas, ainda que com eficácia menor que os fornos tradicionais. O ingrediente principal para produzir boas pílulas eram ervas de alta qualidade. Quando chegou o momento da mágica, tudo começou em questão de segundos dentro da panela comum, com as ervas e demais ingredientes reagindo intensamente. De repente, Shan percebeu que o processo era um pouco diferente do habitual. Um brilho intenso e um escurecimento direto da panela ficaram tão fortes que ameaçavam rachar as paredes e o teto. Após vários minutos de cozimento, uma luz tão intensa iluminava toda a casa, como se alguém tivesse espalhado magia pelo ambiente. Sang aceitou a pílula que recebeu, que parecia uma pequena esfera mágica, perfeita em formato e consistência. Pela primeira vez em muito tempo, ele pôde respirar aliviado, satisfeito com o resultado, sentindo que seu amado negócio finalmente dava bons frutos. A casa em que morava parecia um verdadeiro palácio, onde ele era rei e podia se mover livremente, sem se preocupar com espaço pessoal, já que estava isolado no albergue. Mas logo ele deveria se mudar para outro lugar, onde havia sido convocado e avisado sobre o local exato do encontro. Caminhando pelo lado indicado, ele viu pessoas planejando uma reunião para tratar de assuntos documentais. Com o olhar, tentou mostrar que era um cliente e foi se aproximando devagar. De repente, uma mulher se virou para ele e advertiu que não queria desatualização, caso contrário, chamaria a polícia. A moça, sem conhecer a aparência do rapaz, o considerou natural, chamando de pobre e dizendo que não deveria permitir aquele tipo de comércio ali. No entanto, o rapaz não deu ouvidos às provocações, ficou parado, sorrindo e esperando que ela se aproximasse. A mulher, irritada, chamou-o de palhaço e ameaçou sair dali para adiar a reunião. Ignorando os transeuntes, o rapaz aproveitou para passear pelo grande centro comercial, observando as lojas imponentes. De repente, recebeu uma ligação. Seu contato estava a caminho do homem que ele deveria encontrar. Logo, Yao se aproximou e ele correu para abraçá-lo alegremente. A menina olhou para a mulher que o havia abordado e ligou para sua tia, apresentando seu namorado, chamado Sanimu. Sua tia claramente não aprovou a relação, esperando que a sobrinha encontrasse um rapaz rico e digno, capaz de sustentá-la. Ao ver a reação da parente, Yui perguntou se ela já conhecia o lugar, e a resposta foi que ela nunca se misturava com os pobres. Shanji então explicou que eles não eram familiares e que aquele era o primeiro encontro deles no saguão,
onde notaram a mulher pegar algo da mão do marido. Parecia um cartão de crédito ou algo do tipo. Quando a mulher ouviu os assuntos pessoais, levantou-se imediatamente da mesa. Mas logo Shoal entrou na instituição, e muitos ficaram surpresos ao ver uma pessoa tão importante envolvida em um lugar assim. Alguns sussurravam que o garoto havia mantido a filha da senhorita Sun presa por muito tempo, fazendo-lhe uma proposta 2 vezes. Agora, provavelmente, ele tentaria repetir o feito, e diante de todos. Assim que Shoal viu Yao, gritou alto para chamar a atenção da garota, tentando fazê-la olhar para ele. Mas, ao ouvir aquela voz familiar, a bela imediatamente segurou a mão de sangue para mostrar que estava ocupada. Quando Shoal se aproximou, perguntou quem era o homem ao lado de sua futura noiva. Yui olhou nos olhos do marido, chamou Shoal pelo nome e disse ao namorado que já havia falado dele antes. Porém, Shoal parecia mais preocupado por não ter sido informado que o namorado de Yui também estaria presente na festa. Em seguida, o homem examinou cuidadosamente as roupas de sangue, ficando genuinamente surpreso com suas escolhas. Então, se desculpou com Yui, dizendo que o homem ao lado dela parecia um pobre miserável, indigno de estar ao seu lado. Logo, a senhorita Sun chegou à festa. Ela já tinha 40 anos, mas parecia ter menos de 30, pelo menos aos olhos do marido. Além disso, em seus anos dourados, era conhecida como a Fada de Junho. Ninguém entendia por que ele se casara com uma mulher um pouco mais alta que a média. Shoal cumprimentou a tia Sun, elogiando-a por parecer mais jovem a cada ano, lembrando mais uma irmã de Yao do que sua mãe. O jovem então lhe entregou uma pulseira, um pequeno presente para a tia. A joia tinha uma textura forte, alta transparência e densidade, e era feita de um material de qualidade excepcional. A tia Yui, cansada da conversa, comentou que a família do Sr. Cho parecia generosa e rica, julgando pelos presentes tão valiosos. Depois, olhou para Sang e disse que ele parecia um bom candidato para sua sobrinha. Quando todos os convidados terminaram de entregar seus presentes, a filha da senhorita Sun falou, se virou para os pais, pegou a mão de Sang e o apresentou como seu namorado. Ele então expressou respeito e honra por conhecer seus estimados pais. Mas a tia da moça não deu folga a Sang, perguntando que presente ele havia preparado para a mãe da jovem. Naquele momento, Shan curvou-se para seu tio e tia, entregando-lhes uma pílula especial, um tesouro valioso. Ele explicou que, com a ajuda daquela pílula, uma pessoa poderia rejuvenescer e estender significativamente sua vida. Jiazao riu e perguntou quem, no século XXI, acreditaria no poder de alguns comprimidos feitos à mão. De repente, tia Yu acenou com a mão e jogou fora uma caixa de comprimidos, chamando-os de lixo comum, pedindo para que não envergonhassem mais com esses presentes. Ela disse que aquilo era algo vindo totalmente de seu mundo natal e ordenou que Sang deixasse o local imediatamente, se não soubesse do que estava falando. Sang não resistiu a essa atitude, falando sério, olhou para a tia, dizendo que parecia não conseguir controlar as palavras idiotas que saíam da boca dela. A mulher, impaciente, chamou-o de tolo. Depois disso, como se estivesse com fome, ele começou a gritar e forçar um guarda que, por ordens superiores, deveria retirar Sang da instituição com seu grupo. O rapaz concordou calmamente, virou-se em direção à porta para sair, mas Yu deixou sua mãe e parecia satisfeito com a possibilidade de intervir naquela situação. No entanto, a senhorita Sun se sentiu desconfortável, enfatizando que eles realmente eram de mundos nativos diferentes e que Shan deveria confiar nos negócios sem qualquer influência externa. A jovem precisava aceitar que sua família e seu ambiente jamais aceitariam o homem que ela amava. Logo, um velho cavalheiro entrou no salão, acompanhado por 2 guardas que anotavam cuidadosamente tudo e mostravam alguns documentos. Aconteceu que o velho mestre era Shou Junin, o prefeito de Junlei, conhecido há muitos anos por sua postura imponente. De repente, sua atenção caiu no chão, onde estavam 2 tablets que tia Yui havia derrubado das mãos de Sang quando ele tentou lhe dar um presente. Um homem ao lado chamou a atenção para a forma perfeita e o aroma, surpreendentemente agradável para aquelas pílulas. Ele elogiou a cor brilhante, algo difícil de alcançar ao criar camadas tão mágicas. Imediatamente, tia Yui se aproximou do prefeito, feliz por vê-lo em sua modesta festa, onde muitos convidados influentes estavam presentes. Mas, ao invés de uma saudação cordial, Junin pediu com firmeza que alguém recolhesse aquelas 2 maravilhas do chão. A música parou, e o ambiente ficou tenso. O homem, ao ver os tablets, que ele julgava uma abominação, temeu que a reputação da família se prejudicasse. Então, a mulher decidiu mentir, dizendo que aquelas pílulas tinham sido tiradas do bolso de um garçom, que ela já havia expulsado dali. Nesse momento, Shou Shao interveio,
pedindo desculpas ao prefeito pelos 2 comprimidos desconhecidos que poderiam contaminar as mãos de uma pessoa tão respeitada. Junin, porém, não compreendia o que o jovem dizia, pois pílulas daquela qualidade são tesouros inestimáveis, impossíveis de encontrar mesmo nos bancos mais prestigiados. O rapaz ficou sem palavras, sem saber como responder, e sugeriu que talvez o prefeito estivesse enganado, e que aqueles fossem apenas comprimidos comuns comprados em lojas baratas. Essas dúvidas não importavam muito para Junin, pois ele estudará medicina por muitos anos e entendia perfeitamente o valor daqueles ingredientes e das pílulas. Xochao então começou a se desculpar por suas palavras, mas o prefeito não estava preocupado com isso. Ele tinha uma preocupação urgente. Precisava encontrar o responsável por trazer aquelas pílulas à festa. Todos ficaram em silêncio, sem saber o que fazer, percebendo que aquela situação poderia se transformar num desastre. No entanto, Yui ouviu a conversa e sorriu para o velho prefeito, que também sorriu ao perceber que o autor das pílulas era Sang. Ao ouvir isso, o guarda que acompanhava Sang correu até ele para que não saísse do salão. Junin se aproximou rapidamente, colocou a mão no ombro de Sang e pediu que lhe contasse um segredo, quando e como havia conseguido aquelas 2 tábuas especiais que estavam no chão. Sang entendeu a reação violenta ao ver o produto de seu trabalho e respondeu que preparara aqueles 2 comprimidos em casa, na noite anterior, usando um fogão de indução. O velho prefeito ficou chocado, incapaz de acreditar que alguém tivesse feito pílulas daquele nível sem um forno alquímico tradicional. Ele imediatamente perguntou por que Sang não havia usado um forno especial. Sang sorriu e explicou que simplesmente não possuía um fogão alquímico em casa, então teve que usar o que tinha à mão. Junin ainda não conseguia entender como alguém podia preparar pílulas perfeitas usando um fogão comum, e desconfiava que, mesmo vasculhando a cidade inteira, não encontraria outro dono tão habilidoso. O prefeito fez uma reverência respeitosa ao jovem, chamando de mestre com habilidades extraordinárias e dizendo que lhe seria eternamente grato caso ele compartilhasse sua sabedoria. Ao ouvir isso, todos aqueles que antes criticavam Sang e tentavam prejudicá-lo mudaram imediatamente de atitude. Apenas Yui manteve seu orgulho e reserva. Enquanto isso, Sang começou a pensar que provavelmente não revelaria os segredos de suas receitas, pois alguns já planejavam excluí-lo do grupo, o que poderia acarretar problemas até com a polícia. O velho prefeito não conseguia acreditar que alguém pudesse tratar com tanta desconfiança uma pessoa tão talentosa, e afirmou que Sang lhe disse que sonhava em machucá-lo. Nesse momento, a tia da moça ficou assustada e pediu à irmã que perguntasse o que deveriam fazer para não piorar ainda mais a situação. A senhorita San jamais imaginaria que algo assim aconteceria, pois aquele sujeito não era tão simples quanto parecia, afinal, o prefeito respeitava profundamente. Por isso, a irmã mais velha sorriu e aconselhou que fosse melhor se desculpar agora, pois sua família não poderia se dar ao luxo de ofender o prefeito Shou. Quando ouviu isso, a mulher ainda tentou manter sua postura orgulhosa e resistir às palavras do irmão. Porém, ao invés de se desculpar com Sang, ela se dirigiu ao Sr. Maiori e pediu perdão pelo seu comportamento descuidado. Mas o homem respondeu imediatamente que ela não havia acordado para a situação real. Sua desculpa deveria ser direcionada ao mestre Sang. Era difícil para ela aceitar essa amarga verdade, então cerrou os dentes, relutante, mas ainda assim tentou agir conforme Junin havia ordenado. Então, ela sorriu para o jovem e pediu desculpas pela grosseria, esperando que Sang não guardasse rancor. Em resposta, o cultivador apenas sorriu, dizendo que um homem humilde como ele não poderia exigir que pessoas ricas se desculpassem. Sang sabia que, mais cedo ou mais tarde, essa arrogância causaria problemas para Yui, então agora ele podia se permitir reagir um pouco. Naquele momento, era mais fácil para a mulher conter suas emoções, embora estivesse pronta para se precipitar com as piores palavras contra Sang. Mas sua irmã mais velha a conteve. A senhorita San disse que a irmã já havia envergonhado a família o suficiente, e com um tapa no rosto ordenou que ela deixasse o grupo imediatamente. A mulher chorou, sem conseguir dizer uma palavra, e percebeu que não tinha outra escolha senão sair dali para sempre, obedecendo, e deixando os convidados sem qualquer atenção. Durante a conversa, Zhang Yu pediu desculpas à irmã, dizendo que não queria interferir na felicidade da sobrinha, apenas desejava o melhor para ela. Sang, por sua vez, estava bastante irritado, pois agora sentia que tentavam manipular e envolver Yui em toda aquela desagradável confusão. A menina também ficou furiosa, mas percebeu que deveria acalmar Sang e se juntar à mãe. Além disso, não esqueceu da tia, que achava muito explosiva, mas no fundo era alguém boa. Sang acariciou a cabeça da menina e pensou que Yui ainda era tão ingênua como antes. Sua tia vendera a sobrinha, mas continuava cuidando dela. Sem expressar esses pensamentos, ele apenas disse que, quando realmente queria, não tinha objeções às palavras dela, e essa era justamente a característica que ele gostava em sua amada.
Depois que todos os convidados adicionais deixaram o restaurante, outros decidiram iniciar uma celebração solene dedicada aos aniversários. Muitas pessoas que haviam sido convidadas se reuniram. A senhorita Sam pediu bebidas alcoólicas de alta qualidade, pratos requintados, e ocupou todo o espaço do restaurante. Enquanto isso, Junin se sentou o mais próximo possível de Sang e mostrou uma receita falsa para um comprimido. Ele entregou a folha e disse ao mestre que, quando a receita fosse difícil e interessante, ele gostaria de analisá-la e corrigir possíveis erros. Sang começou a trabalhar imediatamente e disse que não seria difícil. Ele percebeu que o prefeito entendia muito de alquimia, então decidiu ajudá-lo agora e, no futuro, contar com sua ajuda para buscar ervas raras. Afinal, Junin raramente fazia isso, e Sang tinha certeza de que seus conhecidos não conseguiriam lhe fornecer ingredientes alquímicos com a mesma qualidade. Quando o rapaz terminou, Junin olhou para o livro com os registros e percebeu que havia algo incrível ali. Ele viu a mesma sabedoria do mestre que poderia levar Jean Dan a um nível totalmente novo, algo que não seria um milagre para qualquer outra pessoa realizar. Então o homem se voltou para Sam e disse que, sempre que precisasse de ajuda, poderia contar com ele no futuro. Depois dessas palavras, aquela pessoa teve que deixar a festa, mais uma vez agradecida por tudo. Com a contribuição para o desenvolvimento da pílula em mãos, segurando uma folha com a receita detalhada, o prefeito voltou aos seus afazeres, extremamente satisfeito por ter obtido aquele conhecimento valioso. De repente, Yeshaal se voltou para tia Sam e declarou que, antes de vir à festa, havia decidido fazer uma proposta para Yua na presença de todos os seus familiares. Agora, o jovem descobria a verdadeira opinião dos pais da garota e se eles aprovavam sua decisão. Yeshaal ainda estava convencido de que Shan era apenas um jovem comum, de família pobre, e que não havia nada de especial na ligação dele com o prefeito. Quando Shou Junin se retirou, Jamo quis investigar a verdadeira essência de Shan. A resposta veio do pai de Yua, que disse que apenas a filha deveria decidir sobre o futuro casamento. Diante disso, o rapaz rico ficou muito desapontado e começou a temer que seu plano falhasse. O pai entendeu que a proposta de Yeshaal para casar sua filha significaria uma separação significativa entre Yua e Shan. A senhorita Song suspeitava que Shan escondia seu passado, mas naquele momento não podia ofendê-lo. Então afirmou que aquele não era o melhor dia para um compromisso. Yeshaal ficou furioso. A mulher havia recebido tanto dele e prometido um futuro em comum com sua filha, mas agora desprezava suas palavras e humilhava diante de todos. Então Yui abraçou sua amada e contou que ela lhe havia dito para informar seus pais que, se ele não fizesse uma proposta, ela nunca concordaria. O jovem respondeu que não permitiria que ninguém levasse sua amada embora, e essas palavras tocaram Yeshaal, que agora buscava vingança. Ele nunca havia demonstrado suas emoções tão abertamente antes, mas dessa vez, ao não conseguir conter sua raiva, bateu o punho na mesa e saiu furioso. Após ouvir isso, Yao ficou muito preocupada, temendo que Shan pudesse se envolver em problemas novamente. O rapaz tirou os óculos, limpou-os e pediu para sua amada não agir de forma tão ingênua, pois todos os seus problemas eram dela também. Depois de passar por tantas dificuldades, ele prometeu a si mesmo que ninguém, nada e ninguém nessa vida iria causar problemas para eles. Com uma imagem excelente de sangue, Yeshaal imediatamente chamou um amigo para ajudá-lo a resolver o problema da vingança. Chamou Jians, conhecido por todos como um lutador poderoso, que se ocupava justamente de resolver esse tipo de situação. Ao ouvir a voz do conhecido, Jians percebeu imediatamente que alguém estava muito chateado e precisava de ajuda. Yeshaal sorriu e soltou um suspiro. Infelizmente, disse que seu amigo conhecia tão bem que não conseguiria esconder nada dele. Depois, sua voz voltou a ficar séria e ele explicou que precisava de ajuda para uma missão pessoal. Jian se animou com a notícia e perguntou quem era tão ousado a ponto de tentar matar seu primo, que era bastante contido. Ele disse que o homem pobre chamado Shan Pinur não planejava se envolver em brigas, mas que dessa vez a questão era muito importante para ele. Quando Jian ouviu o nome da vítima, sua voz começou a tremer. Ele sabia que Shan estudava na Yangai High School, onde Wu Yao estudava, e, num instante, lembrou-se do último encontro com o cultivador. Jian pensou que Shan não deveria se envolver, pois até ele próprio não era o mesmo desde o duelo. Shan era bastante imprevisível. Essa resposta deixou Yeshaal ainda mais irritado, e ele jogou o telefone no chão. Agora ele considerava Jian um covarde, incapaz até de derrotar um pobre estudante do ensino médio. Todo ano ele tirava dinheiro dele, e agora se tornará um frouxo. Ele pensou consigo mesmo que aquele sujeito não valia nem a sujeira dos sapatos dele. E apesar de acreditar ser de uma família rica, entre ele e Shan havia uma distância como entre o céu e a terra. Na manhã seguinte, Shan decidiu restaurar suas forças e entrou em meditação para que seu corpo recobrasse a energia espiritual.
Esse processo era bem complicado, porque na Terra a energia espiritual era tão fraca que o crescimento do corpo do rei estava ficando cada vez mais difícil. Por isso, o jovem decidiu que precisava encontrar um lugar onde a energia espiritual fosse forte bastante, e rápido. Então ele resolveu subir as montanhas, onde não teria pessoas por perto sugando a energia que ele precisava. Mas, chegando lá, ele percebeu algo estranho, como não tinha notado isso antes. Havia uma escuridão ali que absorvia toda a energia espiritual do lugar, sugando para si o poder que ele precisava para crescer.